Prontinho. Então, vou deixar as meninas aqui começarem e aí a gente segue essa rodada aí de apresentações. Começa você. Eu sou a Camila, falo aqui do Instituto Tecendo Infâncias e a gente está aqui em Itu. Então, além da Camila, aqui do Instituto, Adriane, Lilian, da Comunicação do Instituto, boa tarde. Maíra. Quem quer Eu posso me começar? apresentar. Eu posso Pode. me apresentar e chamar alguém. Eu sou a Yumi, da Cocriança. Daqui a pouquinho eu vou apresentar um pouquinho melhor o nosso trabalho. Mas sou arquiteta, estou aqui em São Paulo. Vou chamar a Milena, do Instituto Arcor. Sabia que ia ser eu. Eu sou a Milena, do Instituto Arcor. Eu estou na planta na cidade de Rio das Pedras, que é uma cidade que tem 50 mil habitantes. Fica no estado de São Paulo, próxima à cidade de Piracicaba. Eu vou chamar minha colega de trabalho, que eu não vou falar o nome dela, porque senão eu já vou contar quem é, né? Sou eu. Bom, eu sou a Mariela, eu sou analista de projetos, trabalho junto com a Milena, aqui também na planta de Rio das Pedras, no Instituto Arcor. Eu vou chamar a Elda de se apresentar. Olá, eu sou a Elda Carla, eu sou do CIEDES e estou falando aqui de Pacajus, no Ceará. Eu vou chamar a Talene. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês nesse encontro. Eu sou a Thalene Vieira, estou como orientadora social no projeto Infância Inclusiva em Laços, aqui em Pacajus, no Ceará. Já que a Talene não chamou, então vou chamar a Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Gabriela, trabalho no Educativo da Pinacoteca de São Paulo. Estou aqui no centro da cidade de São Paulo. Já quero aproveitar e convidar todo mundo para vir conhecer a gente quando estiver aqui pela cidade. Prazer estar aqui. Eu vou chamar a Bruna, minha colega. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Bruna, também trabalho na Pinacoteca de São Paulo, na área de captação de recursos. Eu vou chamar, quem eu falei ainda? A Heloísa, do Pequeno Príncipe. Obrigada, Bruna. Eu já morei bem do ladinho da Pinacoteca, por curiosidade. Tô em São Paulo também, mas trabalho no Pequeno Príncipe, que o hospital mesmo fica em Curitiba. A gente trabalha principalmente com crianças aí de média e alta complexidade durante todo o período de internação. Então, Tecendo Infâncias faz parte aí com a gente de um projeto para os nossos bebezinhos, né, de 0 a 3 anos que estão internados e a gente desenvolver aí ações para a primeira infância. Eu vou chamar. Acho que a Kátia não foi ainda? Já está começando a ficar Olá, difícil saber quem já foi e quem não foi. boa tarde, pessoal. Eu me chamo Kátia Lima. Eu sou assistente de projetos do projeto Infância Inclusiva em Laços aqui no Ceará. Quem que não foi Deixa eu ver, tem ainda? mais alguém que não foi? Acho que é a Camila, é o pessoal da ML. A Michele? A Michele ainda não se apresentou? Boa tarde, pessoal. Michele, sou aqui de Salto, da empresa Respeito, e somos apoiadores aqui do Instituto Terceira Infância. Prazer conhecê-los. Então, conhece, deixa eu fazer uma apresentação aqui maior a respeito, que a gente acha que nunca fez aqui. Todos vocês já tiveram aqui envio de recibo, recebimento de dinheiro, algum processo de quem ajuda a gente aqui. A gente está dentro de um family office que chama-se Respeito, né? E aí a gente tem toda essa parceria aqui com o pessoal da Respeito, que está representado aqui por Michele. E acho que tem o Zé também, agora. Eu acho que hoje está todo mundo que estão sempre até aqui de trabalho, então assim, muito difícil, mas que bom que eles estão aqui hoje participando com a gente, conhecendo um pouquinho aí das organizações que eles tanto ouvem falar, tanto ajudam aí a viabilizar, mas vai ser bom poder contar com a participação deles aqui hoje.
Então, José e Rosa querem se apresentar também, aproveitando o gancho da respeito aí. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Rosa, também sou da Respeito, que apoia aí o Instituto Tecendo Infâncias. Boa tarde para todo mundo. A Fabiola acho que tá tentando falar, mas Fabi, a gente não tá te escutando. Eu acho que o áudio. É. Eu acho que eu posso falar, quem sabe? Eu cheguei um pouquinho depois, aí eu não consigo entrar nesse jogo de quem já foi. Pode falar. Eu sou a Márcia Cavalcante, eu estou em Porto Alegre, estou aqui com a Vitória, nossa estagiária, e a gente tem sido parceiro, né, nesse ano de maneira muito especial, assim, do Instituto Tecendo Infâncias. A gente tem trabalhado com a implementação e o fortalecimento de espaços de leitura e projetos de leitura nas escolas de educação infantil da primeira infância, com os pequenininhos. Então, estamos nessa fase, né, gurias, assim, de inaugurar os cantinhos. Cada dia é Tá. uma Eu belezura. vou ter que sair e entrar de novo. Bem feliz. Combinado, Fabiola. Eu não tô ouvindo Acho nada. que o pessoal da MR também pode se apresentar. A gente viu que vocês chegaram depois. Olá, pessoal, boa tarde. Peço desculpas também, mas a gente teve um probleminha aqui com a conexão, mas agora a gente já se restabeleceu. Eu sou a Bruna e eu estou aqui com a Pabline. Olá, pessoal, boa tarde. E faz parte aqui da Associação Mineira de Reabilitação. Trabalhamos com crianças e adolescentes e nosso projeto aí com o Instituto é voltado também para crianças e adolescentes com deficiência física na primeira infância. Eu acho que a Fabiola está tentando entrar. Só esperar um minutinho. No mais, todo mundo já foi, né? Falta só ela. Ah, José, talvez? Não sei. não apareceu ainda. O José tá tímido, meninas, ajudem ele a se apresentar. Agora O ela José chegou. e a Débora, eles estão sem fone, mas estão ouvindo. Então tá bom. Sejam bem-vindos. Acho que a Fabiola entrou de novo. Foi. Se não tá conseguindo falar, será? Agora sim. Acho que vai. Fabiola? Fabiola? Será que você consegue? Fabiola? Não tem câmera no céu, né? Mas que começamos. Mas eu não adianta também que vocês estão entendendo. Antes da gente passar para a Yumi começar esse diálogo com a gente pensou em fazer uma dinâmica rapidinha, só para a gente já ir aquecendo sobre o tema. A gente vai enviar um link do Mentimeter aqui no chat. Deixa eu colocar aqui. E a gente também vai compartilhar na tela. A ideia é que vocês respondam com uma pergunta. O que que significa? Com uma palavra, obrigada. O que que significa escutar a primeira infância, né? Escutar as crianças. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está conseguindo ver e acessar? Vamos lá, então. Temos umas palavras formando aí nossa nuvem. Está bem lá na frente aí. Para mim. Oi. Tudo que é encontro. Ele sumiu. Mais uns 2 minutinhos a gente já termina essa parte. Tcharam.
Bom, pessoal, então tem algumas palavras aqui que já vão guiar um pouco o nosso diálogo, transformar a sensibilidade, acolher com amor. E com essas ideias, a gente já vai passar essa palavra então para ele conduzir esse diálogo. Obrigada por terem participado. A gente está testando aqui algumas formas da gente seguir nos encontros. A gente passa então a palavra para Yumi. Boa, obrigada, Camila. É muito legal ver essa nuvem de palavras. Tô curiosa para a gente pode rever ela no final, talvez vai ser interessante. Mas, bom, gente, muito prazer. Sou a Yumi. Obrigada pelo convite, né, ao Tecendo Infâncias. É um prazer estar aqui hoje representando a Cocriança. A gente tem feito, né, um trabalho junto com o Tecendo Infâncias, com o Instituto Arcor e com a Fundação FEAC, um trabalho em Campinas que eu vou contar um pouquinho mais do projeto Verdejando Escolas. É, mas é isso, assim, vou fazer uma apresentação um pouco do nosso trabalho e depois queria mesmo ouvir vocês e trocar um pouco sobre esse tema que acho que é caro a todos nós, né, que é essa escuta das crianças e principalmente a escuta da primeira infância, que acho que é um desafio à parte, né, todos sabemos. Mas, bom, eu vou apresentar aqui a minha tela. Hum, Vocês me avisam se vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver? Tudo certo. Sim. Boa. É, bom, então, introduzindo um pouquinho a Cocriança, a gente é uma organização da sociedade civil, fundada em 2017, e a gente trabalha nessa união entre arquitetura e educação, né? Trabalhando com metodologias participativas, com essa missão de cocriar novas possibilidades de mundo que valorizem as infâncias. E essa missão, ela para mim ressoa muito, assim, né? E eu queria abrir um pouquinho para vocês o que que ela significa, né? É, que acho que, em primeiro lugar, entender que um mundo que valoriza as infâncias é um mundo melhor para todo mundo, né? Para todas e todas, então uma forma de pensar em um mundo melhor para todo mundo. Em segundo lugar, é entender que, sobretudo hoje, né, diante desses desafios ambientais, sociais, né, climáticos que a gente tem vivido, é muito importante a gente conseguir ver novas possibilidades de mundo, né, conseguir ver novas possibilidades de futuro, conseguir ver saída para esses problemas que a gente enfrenta diariamente, né. Então, é isso, a gente não sabe exatamente aonde a gente quer chegar, que mundo a gente quer criar, mas a gente sabe que o mundo tem que mudar e ele tem que mudar para melhor, né? E em terceiro lugar, acho que essa frase, né, carrega essa dimensão de que esse processo tem que ser coletivo, né? Ele tem que ser cocriado e tem que partir também das infâncias e da educação, né? Então, as crianças, elas também têm que ser parte dessa transformação. E tudo isso fundamenta muito o trabalho da Cocriança, porque a gente entende que a solução para o nosso mundo, né? Não é nós, adultos, técnicos, gestores políticos, enfim, criarmos as soluções que a gente quer que as crianças executem, né? Não adianta a gente falar, tipo, olha, crianças, seguinte, o plano é vocês fazerem exatamente o que a gente está falando para vocês salvarem o nosso planeta. A gente não acredita nisso, né? A gente acredita que as crianças têm que fazer parte dessa solução e que o nosso papel, né, é criar todas essas condições, né? Dar essas ferramentas, proporcionar todas as experiências que as crianças precisam para pensar em soluções que a gente já não está sendo mais capaz de criar, né? Então, é isso, assim, que elas consigam ter outras soluções, porque às vezes a gente talvez já tenha chegado num limite de onde a gente é capaz de pensar. Então, acho que é isso, não é nem jogar na mão das crianças e falar, olha, se virem, e nem excluir elas desses assuntos que são tão relevantes, né? É pensar como a gente pode estar junto com elas, pensando nessas novas soluções, né? Somando junto com elas. E para isso é fundamental que a gente saiba, né, enquanto adultos, escutar, né? A gente precisa muito aprender a escutar, pensar metodologias de escuta, entrar nas linguagens das crianças para que a gente consiga chegar nessas novas formas de participação, nessas formas de participação e cocriação que realmente
escutem o que as crianças estão trazendo. Então, indo um pouquinho rapidamente na história da Cocriança, né? A gente começou lá em 2017, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, se perguntando onde estavam as crianças na cidade, né? E quem é que estava pensando nas crianças na hora de projetar os espaços. E aí foi a partir desses questionamentos e também a partir de realidades como essa, que infelizmente a gente sabe que, né, são bastante comuns, assim, que a gente começou a desenvolver uma metodologia para projetar espaços a partir da escuta das crianças, né? Entender realmente o que que a gente está, onde a gente está errando, né? Como é que a gente faz para as crianças, assim, quererem estar ao ar livre, quererem estar em contato com a natureza. A gente se pergunta assim, será que a gente está se esforçando mesmo para competir com um celular e uma televisão, né? Que tipo de espaço a gente está oferecendo para essas crianças? Então, como é que a gente pode fazer algo que realmente reflita as necessidades, né, e os desejos dessas infâncias que também são múltiplas, né? Não são uma só. E bom, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela chama Percurso Cocriança, e a gente parte sempre desses três focos, né? Crianças, espaços e comunidades. Porque a gente entendeu que não adianta a gente trabalhar, né, com cada uma dessas coisas separadamente. Precisa sempre trabalhar com com essas três dimensões, né? Porque de que adianta eu ter um espaço ótimo, maravilhoso, sendo que as crianças não ocupam esses espaços, os pais não deixam elas ocuparem, enfim, elas mesmas nem têm essa proatividade, né, de quererem estar nesses espaços. Ou da mesma forma, assim, de que adianta as crianças quererem brincar lá fora, estarem ao ar livre e tudo mais, mas elas não têm acesso a um espaço qualificado, né? Então a gente entendeu que era preciso, né, para conseguir mudanças realmente perenes, profundas, né, duradouras, era necessário trabalhar com esses três pilares ao mesmo tempo. E aí, para cada um deles, a gente estabeleceu um objetivo. Então, o primeiro é empoderar e ouvir as crianças, né, para que elas entendam não só que elas são parte desse mundo, que a opinião delas importa, que as percepções delas são relevantes e tal, mas como elas também podem estar nos espaços, podem se colocar. Em segundo lugar, nos espaços, né, é transformar esses espaços, qualificar esses espaços para que eles sejam bons para as crianças e, assim, melhores para todo mundo, né? Um pouco o que eu estava dizendo dessa estratégia de pensar espaços melhores, né, para todo mundo a partir das crianças. E, por fim, uma comunidade, né, sensibilizada para essas infâncias e que entenda a importância de incluir essas crianças, de acolher e das crianças participarem e poderem, né, compartilhar dos espaços e das vivências junto com todo mundo. Bom, e daí a nossa metodologia parte dessas três dimensões, desses três objetivos, para gerar 6 etapas que eu vou apresentar daqui a pouco, a partir desse projeto, né? Escolhi esse projeto que eu mencionei, o Verdejando Escolas, que é o projeto que a gente está fazendo junto com o Instituto Tecendo Infâncias, com o Instituto Arcor e com a Fundação FEAC, para ilustrar um pouco mais essa metodologia de escuta. Bom, em linhas gerais, né, o Verdejando Escolas é esse projeto que parte do percurso Cocriança, para aproximar as crianças da natureza e promover uma transformação que ela é física do espaço da escola, então qualificar os espaços, mas ela também é simbólica, ela entra na pedagogia, no cotidiano, né? Como é que a gente faz para que essa comunidade escolar realmente entenda esse valor, né, da integração das crianças com a natureza e promova, né, esse contato com intenção. É um pouco o que eu estava falando, não adianta eu fazer um espaço naturalizado numa escola que não vai deixar as crianças se sujarem, que não vai, né, aproveitar esse espaço. Então, é muito importante que essas duas coisas caminhem juntas. Quando a gente criou esse projeto, Verdejando Escolas, ele tinha até um sobrenome, mas que acho que deixa bem claro, né, a intenção do projeto, que é cocriação de espaços naturalizados com a primeira infância. Então, é bem isso que a gente propõe, né? Que esses espaços, criar esses espaços verdejados, mas que isso seja feito com a participação
da comunidade escolar e principalmente com a participação e com o protagonismo das crianças, e que nesse caso são de primeira infância. Então temos aí esse desafio do diálogo e da escuta com a primeira infância. E daí acho que também entrando nesse rol do Verdejando Escolas, vale a pena dizer que também tem uma visão maior desse projeto, que pensa assim, né, nossa, e se cada escola tem um equipamento tão capilarizado no território, já pensou se cada escola fosse um espaço verde, né? Se cada escola fosse um refúgio climático, se as escolas fossem tipo praças que pudessem abrir seus espaços aos finais de semana, né? E entrar em lugares que têm muito pouco acesso a esse verde, né? E serem abertas à comunidade. Então, no fim da linha, tem um pouco essa visão de como é que a gente contribui para criar uma rede de escolas verdes e que pode impactar mais amplamente, né, em temas de sustentabilidade na própria saúde das crianças e dos adultos, de todo mundo, no bem-estar, enfim, tem uma série de benefícios que já são muito estudados hoje em dia, né, sobre esse contato com a natureza, que é tão importante. Bom, e o Verdejando Escola está hoje na sua segunda edição. A primeira edição trabalhou com 3 escolas, a segunda edição, que é essa que eu vou contar para vocês, trabalhou com 6 escolas, todas em Campinas, mas olhando esse mapa já dá para ter um pouco desse gostinho, dessa intenção de como, né, criar uma rede de escolas, né? Você já vê essas escolas, esses pequenos pontos de acupuntura no território, né, que podem gerar transformações maiores e que também se apoiam mutuamente. Eu queria só, Ayumi, desculpa te interromper só um instantinho, é porque a gente tem Claro. pessoas e institutos do país inteiro, né? Onde essa realidade Sim. às vezes é um pouco diferente. Então, ali em Pacajus, a gente tem um contato ali, né, Carla, com muito mais natureza do que a gente tem aqui em São Paulo, né? Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção ali foram alguns estudos que foram feitos de 80% das crianças de uma determinada escola dessas que a Yumi estava contando, elas têm no máximo 1 metro quadrado de terreno em torno das suas casas. Então, eu acho que isso é importante da gente ressaltar a diferença, né? Embora a gente tenha desafios muito parecidos no país como um todo, a gente tem culturas, formas de viver e vivências muito diferentes, né? Muito diversas. Acho que depois é legal essa troca também, da gente poder falar um pouquinho sobre essa interferência, como ela muda a criança que não tem esse espaço e como isso é visto nesses outros locais onde a criança tem um pouco mais de espaço, ou muito mais espaço, né? Desculpa, te Total. interrompi. Não, imagina, obrigada. Acho super importante mesmo esse ponto. Totalmente, né? Tô aqui falando de uma realidade tipo selva de pedra, né? Que as crianças, não têm contato com a natureza e às vezes nem as professoras. A gente tem visto, assim, que as professoras que estão chegando hoje com 20 e poucos anos, muitas vezes elas também cresceram sem contato com a natureza, né? Então imagina que é esse impacto e acho que realmente, enfim, são realidades muito diversas e estou bem curiosa para trocar sobre isso. Mas obrigada, Adriane. Vocês podem me interromper também, gente. Eu tô vendo vocês bem pequenininhas, então qualquer coisa podem abrir o microfone, tá bom? Bom, mas enfim, e Campinas é uma cidade que fica aqui do lado, né? Não chega a ser na zona metropolitana, é perto de São Paulo, mas que também é assim na conurbação, né, de São Paulo, com outras cidades. E é uma cidade bem grande, que tem uma periferia bem grande e que tem pouco acesso à natureza também. Bom, voltando aqui um pouco às etapas da metodologia, né? Então, temos essas 3 dimensões, esses 3 objetivos, e daí isso tudo se desdobra em 6 etapas, 2 associadas a cada um desses objetivos. A primeira é uma formação. Então, a gente começa aqui sempre trabalhando com a comunidade, que é, né, os adultos que estão ao redor dessas crianças, né? Porque quando a gente trabalha com as crianças, a gente está sempre trabalhando com os adultos, mas quando a gente trabalha com as crianças, a gente também é muito importante que a gente atente também a esses adultos, né? Porque eles que vão estar lá diariamente com as crianças e, enfim, contribuindo para esse cotidiano, esse aprendizado diário que as crianças têm. E aí, nessa etapa formar, a gente explica o projeto, a gente explica os valores, né, que estão guiando o projeto, então, o que a gente vai fazer,
um pouco isso que eu falei para vocês, né, no começo, né, a importância de, da cocriação, da participação das crianças e como é que a gente faz para vislumbrar essas novas possibilidades de mundo. A gente também busca muito colocar as educadoras em contato com a própria infância, então, onde é que elas cresceram, e é daí que eu estou falando que tem muitas que já não, né, não têm tanto contato com a natureza. A gente vê que as mais velhas, geralmente, trazem memórias de infância, ai, que eu nadava no rio, brincava na rua e tal, e as mais novas, muitas vezes, já não tem mais esse tipo de memória. Então já é algo que dá para observar. Mas, enfim, a gente faz essa formação e uma coisa que a gente valoriza muito nesse começo é colocar as escolas em contato umas com as outras também, para fortalecer esse senso de rede, né? Então, elas poderem trocar e trocar também sobre os desafios, sobre as soluções que elas encontram, se elas conseguem promover atividades, né, que promovam esse contato com a natureza ou não, mas enfim, que elas possam ter essa troca e que essa troca seja um primeiro convite para que isso se multiplique, né, dali para frente, que elas possam seguir trocando sobre as experiências pedagógicas delas ao longo do tempo. A gente busca fazer uma formação também bem lúdica, que não seja só aquela coisa de tipo, a gente falando, as educadoras, né, escutando. A gente quer mesmo entender um pouco como é aquela realidade, entender o que elas já fazem. A gente não quer também ficar chovendo no molhado, né? Vai que uma escola já trabalha super com temas da natureza, a gente vai ficar lá repetindo coisas que ela já sabe. Então é o momento mesmo de um primeiro reconhecimento do grupo com a gente e também uma coisa descontraída, isso de né, entrar nesse brincar que está na gente também, né, não só nas crianças. E aí, como produto dessa etapa de formação, a gente também entrega uma apostila que descreve um pouco a metodologia, essas bases mais teóricas, enfim, é um convite para quem quiser aprofundar um pouco mais, para elas poderem ter acesso a isso durante todo esse percurso, que acho que vale a pena falar desde já, é um percurso longo, né, assim, de um ano de acompanhamento dessas escolas, dessas crianças, assim, a partir dessa formação. Então, etapa 1, formar, e como produto essa apostila da formação. Depois a gente passa para as crianças, né? Então, a etapa 2, reconhecer, já são oficinas que a gente faz com as crianças e onde a gente busca, a gente faz em parceria com as professoras, né? Na verdade, a gente sempre busca dar o maior protagonismo para as educadoras, mas a gente acompanha e tem atividades que a gente, né, espera algum resultado para a gente poder desenvolver os projetos, mas é o momento de entender o chão onde a gente está pisando, né? A gente teve essa primeira aproximação com as professoras, mas e agora, como é que a relação das crianças com o espaço de cada escola, como é que é o espaço de cada escola também no nosso olhar técnico enquanto arquitetas, como essa comunidade se relaciona com as crianças, então é o momento de fazer esse diagnóstico. E se tratando da primeira infância, uma coisa muito, é uma ferramenta que a gente usa muito, é a contação de histórias, né? E então, na primeira edição, a gente já usou essa coisa da contação de histórias para conduzir o processo com as crianças, e nessa segunda edição, a gente evoluiu um pouco essa contação para um livro. Então, esse livro que vocês estão vendo é um livro meio interativo que a gente bolou e que tem uma história de um passarinho, de uma árvore, né? Tem dois personagens, e o passarinho tá lá impressionado que as crianças, ele vê uma escola de longe, assim, e vê que a escola não tem natureza, e daí ele fica chocado, vai falar para a árvore, e daí eles juntos têm que pensar como eles vão ajudar a verdejar essa escola. E essa é a narrativa que conduziu todas as oficinas, foram 12 oficinas, e todas elas foram conduzidas por um capítulo dessa história. Então essa também é uma forma da gente amarrar e das crianças entenderem que tudo aquilo faz parte da mesma história, sabe? A gente também enviou para cada escola esse baú com esse tapete, umas almofadas. Então, é um jeito de ritualizar um pouco esse momento, né? E amarrar para elas entenderem que tudo aquilo faz parte de um mesmo fio, né? Porque às vezes as oficinas demoram, né? Entre uma e outra, então é sempre esse desafio de ficar. Lembra da gente? Lembra que a gente estava lá? Lembra do Piá? Lembra da Pó e tal? Então, isso é bem importante. Bom, nessa etapa reconhecer a gente, né, explora várias linguagens também, mas é isso, faz mapeamentos afetivos, sempre tenta, vai conversando com as crianças para entender o que elas quiseram dizer com os desenhos delas, às vezes a gente brinca também, né, faz umas atividades de faz de conta,
nessa foto aqui a gente estava fazendo uma atividade que se relacionava com os animais, então elas é, eram convidadas a imitar vários tipos de animais, e nisso a gente ia observando como elas se comportavam, né, diante de cada proposta e como elas ocupavam o espaço. Então a observação é muito, muito importante nessa hora, assim. Bom, e daí, dessa etapa reconhecer, a gente gera um diagnóstico, justamente, que parte dessa escuta sensível das crianças, das conversas com as educadoras e também do nosso olhar técnico para o espaço. Então, a gente vai entender um pouco quais que são esses limites e potencialidades que a gente enxerga em cada um desses contextos, em cada uma dessas escolas, entendendo bem quais são essas particularidades, porque cada escola vai ser uma. Então, é isso. Aí a gente passa para a etapa 3, co-criar, onde, se a gente, na etapa anterior, né, entendeu o chão onde a gente estava pisando, agora a gente abre para sonhar, para pensar, então, beleza, o que que a gente quer para esse espaço, né? Crianças, o que que vocês gostariam que tivesse na escola de vocês, né, no pátio de vocês? E aí é a hora de pedir tudo que elas quiserem, é isso, pode pedir piscina, pode pedir piscina de bolinha, montanha-russa, roda gigante, tudo. A Fabiola tá aqui, a Fabiola de Mogi, a gente fez o projeto com ela lá em Mogi, que as crianças pediram roda gigante. E daí a gente teve que dar um jeito no final de colocar um pouco essa coisa da roda gigante. Lógico que a gente não vai fazer uma roda gigante. E tá tudo bem não fazer uma roda gigante. Acho que é bem importante dizer que é isso. Não é porque as crianças estão pedindo que a gente vai fazer, não é assim que funciona. E elas também conseguem entender perfeitamente que não dá para fazer uma roda gigante. Mas a gente vai tentar entender o que está por trás desse desejo da roda gigante, né? Será que é um desejo de, sei lá, olhar por cima? Será que é um desejo que elas têm muito no repertório, porque tem uma roda gigante perto de onde elas moram? Sei lá o quê? O que está por trás disso, né? Então a gente está sempre nesse esforço de ver o que está por trás. Acho que na escuta das crianças isso é muito importante, porque o que as crianças vão pedir é o que elas conhecem. Então, se eu falar, gente, o que que vocês querem para o espaço? Elas vão falar, eu quero roda gigante, eu quero escorregador, eu quero balanço, gira-gira, trepa-trepa. E tá tudo bem. Mas a gente tem um esforço bem grande de ampliar o repertório dessas crianças também, mostrar outros tipos de parquinhos bem malucos, sei lá, de outros países, umas coisas assim, ou bem naturalizados, mostrar toda uma gama de outras possibilidades para que isso também entre, né, como uma possibilidade e elas possam juntar tudo aquilo que elas conhecem para pensar outras coisas. Então tem esse esforço grande. Aqui tem uma atividade de colagem que a gente fez também, né, tentando sempre isso, faz um pouco de desenho, mas a colagem ela permite outras coisas e às vezes ela é reveladora de outras questões, então a gente vai combinando muito essas linguagens e vendo que tipo de coisas se repetem, né, nessas manifestações das crianças ou que tipo de coisas chamam muito a atenção, mesmo que não se repitam, né? Então é um pouco isso. E aí é isso, a gente também brinca muito com as crianças e tem esses momentos de observação. Nessa escola, por exemplo, as crianças se intocavam muito. Elas ficavam, tipo, chamava atenção, assim, mais do que outras escolas. As crianças ficavam muito escondidas, brincavam de cabana e tal, e uma criança chegou a verbalizar, assim, que ela queria ficar invisível, que queria sumir e tal. Então a gente anotou isso, né? Ficou ali guardado para a gente ver o que que a gente iria fazer. Mas acho que é um exemplo de coisas que vão levantando bandeiras para a gente ir pensando como é que é a relação dessas crianças e o que que a gente pode fazer no espaço para corresponder a esses desejos. Essa outra oficina a gente trabalhou com maquete também, pensando em já trazer esses materiais mais naturais e também enfim, são blocos, né? São coisas, tem um que parece mais uma casinha, mas a gente tenta fazer nada que seja muito, muito figurado para que elas possam, né, criar, empilhar e tal, e a gente possa aferir coisas a partir disso. Na primeira edição do projeto, do Verdejando Escolas, as crianças em uma das escolas faziam coisas muito, muito altas, assim, elas empilhavam muitas as coisas, e isso chamava atenção. E depois isso apareceu também nos desenhos delas. Depois, conversando com elas, uma criança chegou a falar assim: ah, não, é que a gente está aqui, eu quero ver para o outro lado do muro. Então tinha também um pouco esse desejo, porque elas estavam completamente cercadas por um muro, era uma escola que tinha um gramado assim, e que elas ficavam completamente
assim, não conseguiam ver através, né? E daí acho que tinha um pouco esse desejo, então é por aí que a gente vai investigando. Talvez se elas não tivessem feito essas construções tão altas, a gente não teria reparado nisso. Bom, na etapa cocriar, o que a gente gera, né? Sistematização de toda essa escuta, nenhum relatório de escuta. E, e é isso, é onde a gente vai colocando todas essas percepções que a gente vai tendo, né? Para cada escola, comparando um pouco, né? O que aconteceu em uma escola que não aconteceu em outra, o que é uma coisa particular daquela criança e o que é uma coisa que a gente pode considerar que é maior, e sistematiza tudo isso nesse relatório. Aí a gente passa para a etapa 4, que é projetar, que já está, né, ligada à transformação efetiva dos espaços, que é onde a gente, a partir do diagnóstico, do relatório de escuta, esses dois produtos, eles se juntam para a gente entender assim, tá bom, então essa escola tem essa potencialidade, tem esse limite, né? Eu posso fazer até tal coisa nessa escola, e as crianças trouxeram isso. Então, sobrepondo uma coisa à outra, a gente chega em diretrizes de projeto, que ainda não é o projeto em si. Aqui nessa escola, elas falavam muito de desafio, de aventura, de pular, de escalar e tal. E uma criança específica falava muito de parkour. Não sei se todo mundo sabe o que é parkour, mas é aquele negócio que é tipo um circuito de desafios, que é uma coisa super específica. E uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, trouxe essa ideia do parkour. E assim, foi uma criança que trouxe. Só que essa criança, ela contaminou todas as outras. E aí, a partir de um determinado momento, todas as crianças falavam do raio do parkour. Então, a gente, né, quis fazer alguma coisa que dialogasse com isso. Então, aqui, a gente ainda não tinha o projeto pronto, mas a gente tinha essa diretriz desse circuito de desafios. E aí, a gente fez uma oficina onde a gente propõe um pouco essas diretrizes para ver como as crianças reagem a esses desafios. Então, na mesma escola, a gente tinha proposto um teatro, né, tipo assim, um pátiozinho, que foi algo que, inclusive, veio um pouco da escuta das professoras, esse desejo de um tipo um palco, uma coisa de teatro, que daí nessa mesma oficina a gente propôs esse teatrinho e nenhuma criança engajou no teatro, tipo, não aconteceu. E daí a gente falou, nossa, tem alguma coisa, então, enfim, não sei se essa é a melhor ideia, porque as crianças não engajaram. Aí a gente acabou virando esse palquinho, era tipo uma estruturinha, assim, de caixas, a gente virou, e daí no que a gente virou, as crianças foram todas para baixo e começaram a brincar de casinha, e começaram a brincar de cabana e tal. E daí a gente falou, nossa, realmente acho que talvez tenha mais a ver a gente fazer uma coisa mais relacionada a uma casinha do que fazer esse palco. Então a gente vai também testando um pouco essas diretrizes que a gente vai criando para ver como as crianças reagem. Nessa outra escola, ela tem essa grade, né, para a rua, e as crianças tinham essa interação com a rua e tal, e às vezes elas jogavam coisas, às vezes passava alguém, e aí a gente entendeu que era legal diminuir um pouco esse acesso à rua, mas manter um pouco essa coisa delas conseguirem ver. Então a gente já tinha essa diretriz, e daí nessa oficina é isso, a gente simulou um pouco essas janelinhas para a rua para ver como elas reagiam, e elas super curtiram e tal, depois isso entrou mesmo no projeto. E bom, depois de fazer esse teste dessas diretrizes, a gente formaliza mesmo o projeto num projeto arquitetônico conceitual, que a gente chama primeiro, né? E a gente coloca ele numa linguagem que dê para mostrar para as crianças o que a gente está pensando. Elas ficam, tipo, sempre muito animadas e tudo mais. E depois a gente revalida esse projeto com as crianças, né? Então a gente mostra para elas e pergunta de novo, né? Tá, vocês sentiram falta de alguma coisa? O que vocês mais gostaram? Tem alguma coisa que vocês não gostaram? Por quê? Tal. E daí a gente faz isso, né? Na conversa, por meio da história também. A própria história que eu falei, ela também conduz a essas reflexões, não é? Não é uma conversa, tipo, de adultos, tipo, gente, por favor, o que vocês mais gostaram? É uma coisa lúdica, mas elas têm a oportunidade, né, de opinar mais uma vez sobre esse projeto. Então, a gente também usa, às vezes, esses adesivos, a gente vê que as crianças, né, aquele filme Divertidamente, mexeu muito com elas, todas elas têm essa referência, então a gente trabalha, às vezes, com esses sentimentos do Divertidamente, para elas colarem os adesivos em cima do projeto, e a gente vê, mais ou menos, então ali ela teve muita alegria, não, aqui, ó, sei lá, aqui elas colocaram tédio, então, enfim, depois a gente vai analisar tudo isso que elas manifestaram. E aí, por fim, o resultado final, né, assim, o produto dessa etapa projetar é o projeto arquitetônico em si, né, que tem primeiro essas diretrizes, daí o projeto conceitual,
e no final a gente faz esse executivo, que é o que vai orientar realmente as obras que já fazem parte dessa etapa 5, que é a materialização. Bom, a materialização é a parte das obras em si. Tem uma parte que, sim, a gente precisa contratar mão de obra especializada, né? A gente precisa fazer essa bagunça no espaço da escola, mas que é isso, a gente sempre tenta visitar a obra com as crianças. Então, nessa oficina, a gente fez umas capas de superpoder com elas, para ficar assim, bem evidente esse caráter de que o que elas pensaram, né, elas têm o poder de materializar as coisas do mundo. E acho que isso é muito importante, porque é isso. Às vezes a gente faz projetos de consulta às crianças, né, de escuta, mas às vezes isso não dá em nada. E nessa nossa metodologia, esse ponto da materialização é muito fundamental, porque elas vão ver que aquilo que elas pensaram e que aquilo que elas desenvolveram, que elas viram mais ou menos ganhar forma, de repente está realmente acontecendo, né? E elas vão poder, né, usar esse espaço depois. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E daí a gente leva elas nas obras, elas conversam com os trabalhadores, né? Tipo, uma interação bem legal também, porque sensibiliza o mundo para as infâncias, né? No sentido, tipo, dos próprios trabalhadores ficam super sensibilizados com as crianças, é bonito de ver. E eles se sentem super reconhecidos, que é um reconhecimento merecidíssimo. Mas é isso, as crianças ficam querendo, tipo, dar capa de superpoder para os próprios trabalhadores, que foi uma coisa que aconteceu nessa própria escola. Então, é um momento bem marcante, assim, bem bonito do projeto. E aqui, só para dizer um pouco, né, desse esforço constante que a gente tem de ficar, né, lembrando as crianças de todo o processo, que é um pouco que eu estava contando para elas também lembrarem que, né, que essa materialização, ela não veio do nada, né? Não é tipo assim, eu saí de férias e eu voltei de férias e a minha escola está renovada. Não, tipo, demora, bagunça, tem obra, tem, né, atrasa. Então é isso. A gente sempre tá. Lembra daquela oficina? Vocês lembram que vocês fizeram? Olha você aqui na foto, olha aqui, a sua professora e tal. E elas curtem muito se ver também nesse processo. E bom, na etapa materializada, depois que passa essa parte mais pesada das obras, daí a gente entra assim com a parte mão na massa, de tipo, então agora vamos literalmente, né, colocar a nossa mão na massa para deixar nossas marcas no projeto e falar assim, nossa, essa plantinha fui eu que plantei, né? Eu sou parte mesmo desse projeto. E, e daí é isso. É areia, é terra, é tudo que a gente conseguir fazer elas se envolverem, a gente faz. E também nesse processo elas já vão mesmo se reaproximando da natureza, que é uma coisa também que, dependendo da escola, elas têm mais receio, dependendo da escola, elas estão muito mais à vontade, mas isso também vai proporcionando esse contato. E na etapa materializar também, a gente volta a se encontrar com as professoras, né? Acho que vale dizer assim, que tipo, a gente faz aquela formação inicial e durante todo o processo a gente está acompanhando, né, as professoras, a gente faz reuniões pedagógicas periódicas para acompanhar todo o processo, ver se elas têm alguma dúvida, se estão encontrando alguma dificuldade. E no final a gente faz outros encontros presenciais para elas também colocarem a mão na massa e elas também entenderem que aquele espaço, assim, as protagonistas desse processo são as crianças, mas aquele espaço também é das professoras. E o contato com a natureza também é importante para as professoras, né? Então tem muito esse lugar delas também se apropriarem. E às vezes a gente faz os brinquedos e elas também querem brincar, enfim, é super importante. É, E aí aqui coloquei um pouco esse antes e depois, eu vou passar meio rapidinho, depois a gente pode ver com mais calma, porque são várias escolas. Mas esse é o antes e o depois hermético, né? E daí você vê as crianças ocupando, que é a melhor coisa. Às vezes você olha o antes e depois e fala, nossa, nem ficou tão bom assim. Só que daí você vê as crianças ocupando e fala, gente, é isso, né? Tipo, agora sim estou contemplada, né? Aqui a gente fez esse laguinho, as crianças ficaram super, enfim, contemplativas, foi super bonito, tem os peixes. Essa é uma outra escola, aquela que eu mandei o projeto, que tem essa área molhada, que é uma escola que a escola banca esse tipo de coisa, né? A gente sempre precisa ver quais que são os limites da própria pedagogia, né, da direção da escola, para ver o que a gente consegue ou não fazer. E daí é isso, assim, você olha aqui, beleza, bonitinho e tal, mas daí você olha as crianças brincando e é outra coisa, né? É outra, elas na lama, assim, maior farra. É muito gostoso de ver. Aqui, essa outra escola que eu falei da fachada, né, que a gente trocou, e também que gera, né, quando a gente mexe na fachada, dá uma outra autoestima para a escola mesmo. A escola estava muito orgulhosa, assim, dessa nova fachada.
E tem escolas que a gente vai conseguir colocar muita natureza, grama e tal, e quebrar o chão, e tem escolas que a gente não vai conseguir porque existe essa limitação. Então a gente tem que pensar em coisas mais singelas às vezes, né? E, enfim, que a gente consiga fazer, mas que tipos de materiais a gente consegue proporcionar, texturas, né? Outros tipos de coisa. Aqui, ó, o murinho que eu falei que a gente mostrou para elas. A gente também plantou um ipê que desde o começo a gente estava regando, na última oficina a gente planta esse ipê no projeto. E aqui uma outra escola que também tinha outros desafios, a gente não conseguia colocar grama e tal, mas que é uma escola que as crianças elas gostavam muito de construir no processo enfim, foram a gente quis fazer uma coisa que elas pudessem se apropriar de muitas formas, né? Um brinquedo, que elas pudessem fazer casinha, que elas pudessem se pendurar, que elas pudessem inventar o que elas quisessem. Essa daqui, que também ficava numa fachada também. Foi nessa escola que elas falavam muito de desaparecer, de sumir, de se esconder. E daí a gente fez esse brinquedo que tem um túnel aqui, daí elas conseguem entrar e passar. Enfim, em poucos encontros a gente também já consegue ver outros bichos aparecendo, que é uma coisa que a gente sempre é, é muito bom de ver, porque a gente quer que aumente o número de insetos, de pássaros, de tudo, né? Nesse contato com a natureza. Essa é uma lagarta que queima, mas as crianças viram que ela queimava, sabiam que ela queimava, e é isso, assim. E ela é linda e é uma coisa que, tipo, é um risco que não é muito grave se elas, né, se queimarem, assim, e é uma coisa que vai aproximando um pouco mais elas dessas outras espécies, né? E por fim, essa última escola, que a gente também fez um laguinho, essa é a escola do parkour, aqui, parkour. E a casinha que a gente acabou fazendo em vez do palco, é, e o lago também, elas traziam bastante referência de água. E é isso, dessa etapa materializar, a gente, né, tem as obras da transformação do espaço e a gente dá para a escola uma apostila de ferramentas também sobre a manutenção do espaço, que é muito importante, é, que é um medo também, né, das escolas. E por último, estou terminando, a etapa sensibilizar, ela na verdade não é a última, ela acontece ao longo de todo o percurso, e ela envolve não só as educadoras, né, essa comunidade que está na escola todos os dias, mas a gente tenta muito alcançar as famílias. A gente a gente promoveu um encontro com as famílias para contar sobre o projeto, mostrar o que estava acontecendo, compartilhar um pouco da história, fazer um pouco essa sensibilização do contato com a própria infância. E a gente fez essa atividade com essa plantinha, onde elas levavam a plantinha para casa com esse passarinho que é o protagonista da história. Então, levava um pedacinho do projeto para casa, para as crianças também, né, se reconhecerem e reconhecerem que tudo aquilo ultrapassa um pouco os muros da escola, né? É mais amplo. E, ao mesmo tempo, ao longo de todo o processo, a gente se esforça muito para fazer esse contato constante com as famílias. Então, a gente acabou criando um grupo de WhatsApp, entrou nos grupos que já existiam, daí a gente sempre mandava mensagem contando assim, hoje aconteceu tal coisa na escola, daí contava um pouco da história do PIA, mandava alguns conteúdos também mais específicos sobre os valores do projeto. Então, isso, as escolas são fundamentais para o vínculo das crianças com a natureza. Pequenas coisas, assim, que de vez em quando a gente ia mandando para tentar manter essa comunidade envolvida, para que elas soubessem que estavam, né, do que estava acontecendo. E é isso, e esse momento final também tem essa parte de, mais uma vez, e pela última vez, olhar para todo esse processo, né, e retomar que lembra lá no começo, quando a gente veio aqui, lembra como a escola era antes, vocês lembram, né, como é que era esse espaço, o que que mudou, o que que não mudou. Às vezes as crianças lembram, às vezes elas não lembram, mas enfim, é um pouco esse esforço de contar essa história, né, tipo, de encerrar essa história como um todo. E para terminar, acho que eu só queria reforçar um pouco esse caráter, né, da gente enxergar as crianças como aliadas, né? Então, as crianças, desde a primeira infância, são grandes aliadas para a gente pensar nessas novas possibilidades de mundo, de futuro. E para isso, né, a gente precisa. Aí eu coloquei algumas coisas que eu acho que para mim são muito importantes, mas é um pouco entrando, né, nessa discussão já sobre como escutar as crianças, sobretudo a primeira infância, né? Mas que a gente precisa muito para escutar essas crianças de abertura, né, de entender que eu preciso esquecer um pouco as coisas que eu sei enquanto adulto para conseguir realmente escutar o que a criança está trazendo, e entender que ela traz
sim, coisas relevantes. Não é tudo que ela vai trazer que eu vou falar assim, ah, mas você já sabia, ah, mas isso é coisa de criança e tal. Não, ela tem outras percepções de mundo e as percepções que ela traz são relevantes e ajudam, sim, a gente a pensar em outras coisas. Tem essa sensibilidade, né, de entender que as linguagens das crianças são múltiplas e que é, não é só pela fala que elas vão se manifestar, é pelo corpo, é pelos sentidos, é de muitas formas e que a gente precisa observar e ter essa sensibilidade. E que a gente precisa de tempo para ouvir as crianças. Não adianta a gente ouvir as crianças, tipo, uma oficina, duas oficinas. É, adianta para algumas coisas, né? Mas para uma escuta profunda, realmente tem uma cadência que é outra e a gente precisa, enfim, ter paciência, ter calma, estar lá ali no dia a dia, né? Observando para conseguir fazer essa escuta mais profunda. É isso. É, aí queria ouvir vocês também. Ai, muito obrigada, eu acho que foi muito bacana ouvir aí a história do Verdejando, é um projeto lindo, é um projeto muito rico. A gente vê a alegria das crianças na materialização, né, que depois de toda aquela construção é realmente muito mágico. Mas a gente gosta sempre de ouvir como é que isso chega nos outros locais que estão aqui, né? E como é que a gente integra isso também com outras realidades, né? Eu acho que você traz aqui muitos conceitos importantes sobre essa abertura com a criança, sobre ouvir a criança, sobre ouvir os profissionais que estão ali envolvidos. E, por acaso, esse projeto que você trouxe como exemplo, né, como uma provocação, digamos assim, do assunto, são em escolas, mas não precisa ser escola, né? Pode ser no hospital, pode ser no, enfim, qualquer outro local. E aí eu acho que é legal a gente ouvir isso também dos outros, esse espaço, a gente sempre gosta dessa troca. Acho que essa troca é muito rica, né? Acho que Márcia agora fez aí os espaços também de leitura, acabou de estar fazendo ainda, né? Está inaugurando 10 espaços de leitura lá em Porto Alegre. Vamos começar com você, Márcia. Como é que você ouve isso? Como é que essa interação acontece? O que você traz aí de similaridades e de diferenças? E, enfim, fala um pouquinho aí, Márcia, também sobre isso. E mais uma vez, Elime, muito obrigada. Foi maravilhoso ouvir você. Eu queria primeiro, eu me parabenizar, assim, a tia, toda a equipe, eu fiquei muito encantada mesmo, né? É muito bonito, assim, quando a gente tem a oportunidade, né, de ouvir, assim, experiências que reconhecem a participação das crianças, né? E que, ao mesmo tempo, também conseguem ter um resultado, assim, estético especial, né? Isso nos encanta muito, assim, aqui para o Cirandar, a gente está em Porto Alegre, e a nossa experiência, nós somos muito conhecidos assim como uma instituição, até às vezes o pessoal acha que a gente tem muito dinheiro, sabe? Porque a gente gosta das coisas muito bonitinhas, às vezes é pouca coisa, mas está pintado, está ajustado, né? Então, fico muito feliz, parabéns mesmo. Aqueles últimos slides do antes e depois são encantadores, né? E claro, né, que como sempre, né, Adriane, assim, é uma experiência muito legal quando a gente se escuta aqui, porque a gente fica também pensando em como os projetos têm conexão e como a gente poderia também verdejar mais os nossos espaços. Isso é muito bonito também, né? A gente está fazendo uma implementação de espaços de leitura que resultaram, né, de um processo de formação assim bem cadenciado com as escolas. Aqui em Porto Alegre tem uma rede de 220 escolas comunitárias que são assim bem potentes e que constroem a educação infantil assim da capital, né? Então, eu acho que eu pude perceber, assim, ficar te ouvindo e acompanhando. Nós fizemos um giro por essas escolas, nos familiarizamos, né? E também buscamos construir uma experiência que não fosse pasteurizada. Tem alguns móveis, né, que são comuns, que estão em todos os espaços que a gente implementou, mas tem uma característica, né, de cada um, tamanho, diálogo que a escola já estabelece com outros mobiliários, né? Enfim. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, que eu vejo, né? Que bonito, bonito vocês também poderem ter construído isso junto com as professoras, né? Eu acho que esse empoderamento também para que a pauta fique reverberando, né? Nós aqui no Sul vivemos ainda um pouco essa ressaca pós-enchente, então
né? O tema é um tema muito importante, assim, muito caro, né? Para todos nós. Que bom, muito obrigada, viu? Foi como sempre, viu? A Adri Gurias do Instituto é sempre muito bom. Que bom poder ouvir a Yumi. E eu já fiquei aqui imaginando, né? Como que a gente pode verdejar mais nossos cantinhos. Obrigada. Também eu queria até perguntar para o pessoal da MR. Desculpa, Heloísa, até, por favor, fale a percepção do Pequeno Príncipe, mas até puxar pelo lado da inclusão mesmo, porque a MR tem esse trabalho de levar as crianças com deficiência para os espaços e muitas vezes eles são pensados por adultos, né? E não tem aquela acessibilidade que as crianças querem ver, né? Então, também, desculpa, eu passo para a Heloísa agora, mas também queria saber a percepção da MR por esse lado das crianças com deficiência. Sim, foi muito importante você introduzir e falar sobre isso, porque aqui a gente ficou pipocando a cabeça, especialmente pelos espaços que você mesmo acabou de colocar, especialmente os espaços públicos, que eles não são tão pensados para crianças e adolescentes e muito menos para crianças e adolescentes com deficiência, né? No nosso caso, a deficiência física, que às vezes, né, uma cadeira de rodas acaba sendo um impeditivo para que ela ocupe os espaços. E aí, esse projeto, assim, acho que fala muito aqui com a gente nesse aspecto da inclusão. Parabéns, Yumi, a gente ficou aqui pipocando algumas ideias que a gente tem aqui uma sala de atividades de vida diária, que a gente chama, que é uma sala de EVD, e que a gente trabalha diversas demandas que as próprias crianças e adolescentes elencam que elas gostariam de trabalhar, seja, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência no membro superior e ela gostaria de pegar um copo de plástico numa festa para ninguém ter que levar na mão dela, né? Enfim, ou seja, enfim, qualquer outra atividade, passar um gel no cabelo. E aí, vendo esse projeto e vendo que escutar as crianças é muito importante, né? De como que elas são sujeitos de direito e que elas têm as percepções. A gente, nesse projeto que a gente fez com essa sala de OVD, a gente viu que mudava muito o que as crianças elencavam do que os pais elencavam. E aí a gente começou a ver por que não escutar as próprias crianças, por que as demandas delas não sejam trabalhadas, porque às vezes a gente avaliava, aplicava o questionário com os pais e não com elas, mas elas podem, né? E elas falam e se expressam e têm os desejos. Então, com certeza que bate para a gente um tanto de ideias também, a cabeça fica focando aqui. Parabéns pelo projeto, que é muito bacana. E o que a gente, né, puder assim, trocar de informação, acho que é muito importante, que eu acho que também é o objetivo desse encontro, né, para que a gente possa potencializar aí essas ideias para outros locais. E então, assim, parabenizo mesmo, e a gente está muito feliz aqui de participar. Oi, pessoal. Primeiro queria dar parabéns ao trabalho do Cocriança. Eu achei fantástico. Assim, eu mesma saí com várias provocações para mim mesma. Assim, acho que na minha vida eu ainda não tenho filhos, mas tenho muitas crianças na família, sobrinhos, e acho que a gente pensa às vezes está fazendo alguma coisa muito legal ali. E senti que essa provocação é muito válida para todos os aspectos da nossa vida, né? Sobre a escuta, porque a gente acha que escuta muito, mas adulto escuta pouco as crianças, né? Essa é a verdade. E eu vi aí com exemplos muito tangíveis, coisas físicas, né? Como que é o resultado assim disso, e elas usando muito, que acho que no final das contas é o grande benefício, né? A grande mudança. Então, gostei muito, saí provocada e com certeza vou levar essa reflexão, inclusive para dentro do hospital. Esse ambiente de hospital de alta complexidade, né? Ele é um ambiente que é um pouco difícil de aplicar algumas dessas coisas, porque ele tem que ser estéril, enfim, N motivos, né? Mas eu queria até compartilhar uma coisa que eu acho muito legal, que o coordenador do nosso setor de educação e cultura, que continua o conteúdo da escola da criança no período de internação e tudo mais, ele fala sempre assim, e foi uma conexão imediata também com a fala de hoje. Ele comenta que a criança, dentro do setor ali de educação e cultura, ela não é paciente dentro do hospital, ela é agente. E isso eu acho que coloca esse protagonismo para a criança, né? E eu tive até 2 semanas atrás no hospital, por acaso, e fui assistir dentro desse setor uma oficina de plantas de mudas, né? De plantio de mudinhas. Então, eu nunca vi, eu acho, uma oficina que as crianças se divertiram tanto
do que de pôr a mão na terra. Porque acho que faz falta, né? A gente já sente falta da conexão com a natureza sempre. O hospital fica no centro de Curitiba, super urbanizado, né? E aí, ainda por cima, dentro de um hospital onde tudo é muito frio, né? Mesmo a gente pintando as paredes, deixando tudo muito humanizado mesmo para a criança e pensando nessa jornada dela, ainda assim, ela não tá onde a gente mesmo queria que ela tivesse. A gente quer ela depois de alta brincando por aí, né? Mas aí eles com as mãozinhas na terra ali foi muito fantástico, porque também eu lembrei muito da carinha deles, da risada de se sujar, assim, como aquilo era incrível, né? E claro, ali dentro daquele contexto, muitas limitações que eles não poderiam estar brincando ao ar livre, mas que isso foi trazido, assim, nesse setor aí, onde a criança não é paciente, ela é a gente, né? Então, achei muito legal, vi muitas conexões e com certeza eu vou levar mais sobre isso, assim, para nossos times ali da assistência, porque acho que a gente sempre pode fazer brincadeiras mesmo, ou ações, se não a mudança no espaço, que eu achei que é o sonho mesmo, e é muito incrível esse trabalho de vocês. Então, parabéns. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, então tá. Primeiro eu queria agradecer ao Tecendo Infâncias pela oportunidade, né, da gente participar, parabenizar a Yumi e toda a equipe do Cocriança, né, a gente não cansa de repetir que nós somos fãs do trabalho de vocês. Eu acho que a primeira vez que a gente teve uma experiência com o Cocriança, foi uma coisa para nós, foi um grande aprendizado, né, então quando a gente viu todo o planejamento do tempo, de todas as atividades que iam ser feitas com as crianças, com os cuidadores, com as professoras, a gente falou, nossa, mas tudo isso, né, todo esse tempo, será que é isso mesmo? Mas a gente viu o quanto isso foi importante, né, o quanto isso representou, conseguiu criar um vínculo com as crianças, elas realmente se sentirem ouvidas, a gente não esquece depois na apresentação do projeto e da aprovação final com as crianças, tinha um adesivinho de uma orelhinha, né, que as crianças colocavam lá de um lado do megafone, se elas tinham se sentido muito ouvidas ou pouco ouvidas, e elas tinham se sentido super ouvidas, né, e depois, inclusive, né, então toda a questão da roda gigante que a Yumi colocou, da gente tentar traduzir aquilo em projeto, e nós também, quando essa escuta toda que foi feita aqui em Mogi, ela teve desenho, ela teve oficina, ela teve cantiga, ela teve modelo, 3D, maquete, e depois a gente criou uma coisinha de colocar ali a imagem daqueles modelinhos que as crianças tinham criado, do desenho da criança do lado da coisa executada, da maquete da criança do lado daquilo que foi executado, então elas se sentiram super ouvidas, então eu acho que isso é uma coisa fundamental, o trabalho delas, oxalá a gente pudesse ter o Cocriança aqui, foi para nós um aprendizado, a gente tentou trazer isso e temos feito escutas infantis com as nossas próprias equipes aqui, né, a grande questão é tempo, às vezes a gente não consegue fazer uma escuta tão longa, mas já a partir de escuta infantil implementamos 2 parques naturalizados, a gente fez outros, mas 2 tiveram escuta infantil, agora estamos trabalhando em mais 5 pátios com escuta e para tentar ampliar até o final do ano que vem para mais 30, né? E uma outra coisa que eu queria só encerrar, né, que é a questão desse contato com a natureza, né? A gente ouviu falar um pouco das crianças que são ali portadores de deficiência e como levar isso para o hospital, e eu lembrei, outro dia a gente estava fazendo uma atividade de plantio com as crianças numa creche, e era o início de uma implementação de um espaço naturalizado, ainda sem projeto, sem nada, e nós tínhamos levado aos materiais de poda para a escola, né, então os pedaços de troncos inteiros. E eu lembro que quando as crianças saíram para a atividade, elas saíram ali em turminhas com as professoras e a ADI, e veio um menininho assim, todo meio retraído, e eles comentaram que ele tinha o transtorno, né, do espectro autista, e era muito difícil, às vezes ele não tinha interação na hora do intervalo, né, ele não fazia as atividades com as crianças, mas na hora que ele viu um dos troncos, ele saiu correndo, ele foi para o tronco, ele subiu naquele tronco de todas as maneiras possíveis e impossíveis, ele subiu, desceu, ele punha a mão, ele punha o pé, ele abraçava o tronco, e eu sei que a atividade de plantio terminou, durou lá 45 minutos, 1 hora com as crianças, né, que a gente continuou,
e ele não queria ir embora. Então, a gente sabe da potência que é o contato com a natureza para a criança, especialmente na primeira infância, né? E somos todos aqui grandes defensores para que a gente consiga cada vez mais naturalizar e verdejar os nossos espaços. Obrigada pela apresentação. Bruna? Gente, vocês me ouvem? Bem baixinho, mas sim. Ai, vou tentar falar pertinho. Primeiro, eu vou agradecer o Instituto pelo convite e a apresentação da Cocriança, que, como todas aqui, eu saí muito encantada com o trabalho de vocês. E eu queria só compartilhar uma percepção minha, depois eu queria até abrir para a Gabi compartilhar dela também, mas esse ponto de espaços não pensados para criança, eu acho que ressoa muito com a gente, né, Gabi? A Pinacoteca, quem não conhece, é um museu muito tradicional da cidade de São Paulo, e assim como outros museus, não foi pensado para crianças de forma alguma, né? Ainda mais quando o recorte é a primeira infância, a gente entende que é muito complicado. É um espaço que muitas vezes é frio, né? Não tem interatividade, não é um espaço brincante. Então, criança é um público-alvo que enfrenta, sim, muitas barreiras de acesso dentro de um museu. E a Pina está cada vez mais querendo mudar isso. A gente está cada vez mais olhando para esse público, olhando para as crianças e pensando em como a gente pode incluir e fazer elas se sentirem bem-vindas e pensar em atividades para elas aqui dentro. Então, só compartilhar que é muito rico para a gente estar nesse fórum. Foi muito rico aí eu me ouvir sua apresentação e agradecer. Eu vou pegar seu gancho, então vou fazer uma pergunta do doutor Fábio. Pega crianças de várias diferentes, né? Crianças de muito diferentes, crianças e pais, e já com nossos cabelos brancos, que não deixam negar, já com algum tempo aí de cuidar dessas crianças. Como é que essas crianças estão hoje? Elas estão... eu sei que a sociedade está começando a entender a importância de ouvir essas crianças, mas elas já estão... São elas que estão provocando essa mudança? Como é que você enxerga aí essas crianças que chegam no consultório, essa abertura que elas já têm, já nessa sociedade louca que a gente vive, nessa velocidade louca que a gente vive, como é que elas estão abertas aí a colocar a sua opinião, a dar... Eu falo assim de mim, né? A gente lá atrás, a gente mal podia falar alguma coisa, a gente falava um pouquinho e esperava que tivesse licença aí dos pais para falar. Como é que essas crianças estão hoje? Primeiro, peço desculpas de ter entrado um pouquinho depois, que eu tive uma emergência aqui. Mas, assim, pergunta muito legal, Adriane, porque hoje é só criança, é só cutucar que ela se mexe. Não precisa a gente... Não tem... É o que eu escutei e aprendi aqui nesses minutos que eu fiquei aqui escutando vocês, né? Que a criança ela quer coparticipar, ela quer ser a protagonista da sua história. Então, é muito legal hoje em dia, quando a gente vê chegando os pais na clínica, né, ou mesmo aqui no consultório, na unidade básica, onde a gente volta a olhar para a criança, primeiro, né, para que ela, quando ela entra dentro de um consultório, quando ela entra dentro do ambiente hospitalar, como diz a colega, né, agora há pouco, não é tão simples para ela, né, porque ali tem injeção, ali tem coisas doloridas, ali tem coisas que ela fantasia, ou que às vezes os pais também fantasiam, né? Sem querer, o pai fala, olha, se você não fizer isso, eu vou te levar para tomar injeção. Então, isso acontece até hoje, a gente não pode esquecer disso, né? Mas a criança, ela quer cocriar junto com a gente, ela quer participar. Então, para vocês imaginarem, né, que as crianças de hoje, elas quando você dá alguma coisa para cocriar com ela, ela larga a tecnologia, ela abandona a tecnologia. Então, isso é muito importante e é muito, muito real que a gente olha e vê que a natureza, a não tecnologia, né? Não estou sendo contra a tecnologia, mas ela, na sua medida correta para a criança, tá?
essa criança se torna ainda mais protagonista. E isso, todos nós profissionais de saúde hoje temos que instigar isso às famílias, instigar a família para que ela passe a escutar. Então, hoje mesmo, só respondendo um pouco a tua pergunta, Adriane, em relação a como que estão essas crianças, hoje eu tive uma resposta maravilhosa, né? Uma família que tem 3 crianças, uma de 6 anos, uma de 4 anos e uma de 3 anos, né? Ela tinha vindo aos 15 dias atrás, as crianças, né? Ainda com uma atitude não protagonista, e quando elas vieram na consulta, né? Eu coloquei para elas um brinquedinho, que é um brinquedinho aqui, o Pula Pirata. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse Pula Pirata. Esse Pula Pirata é um brinquedo que eu coloco para a primeira coisa que chega aqui dentro para ser examinada, para a criança quebrar o gelo, né? E elas adoram. Então, eles largam o telefone celular e vão para o Pula Pirata. E aí eu fiz o questionamento para a família, né? Não vou me alongar mais, mas quanto tempo vocês não brincam juntos? Quanto tempo vocês já, num jantar, não sentam juntos para comer, só que sem telas, sem TV, e a criança colaborando com o jantar, colocando a mesa, tirando a mesa, fazendo aquilo lá, lavando o seu pratinho, colocando aquilo, né? Então, quando elas voltam hoje, o pai e a mãe me dão uma grata surpresa. Falaram o seguinte: você me arrumou uma tremenda confusão, porque agora, toda noite, eles me esperam para comer, a gente tem que sentar, toca meu celular, eu não posso atender o celular, né? Eu preciso ficar ali, eu quero sair, eu tenho outro compromisso, tenho uma coisa. Não, se tornou um compromisso fundamental da minha família. Então, quem conta isso casou hoje, né? Eu vendo hoje essa família, né? Casou hoje falando o seguinte: quando a gente dá essa participação para a criança, dá esse entusiasmo para ela, para que ela pode, sim, participar, que ela pode criar, que ela também pode ser dona das suas regras, né? Daquilo que não é tão simples, né? Muitas vezes, para a gente adultos, cumprir ou mesmo estar disposto a isso, ou mesmo entregar esse horário, né? Que a gente vê hoje com muita dificuldade que tem nas famílias. Mas eu vejo que as crianças estão totalmente preparadas e são preparadas para esses simples momentos. Então, quando eu vi aqui aquela criança que hoje, naquele barro, subindo no barro, né, com aquela paredinha marrom do lado, que eu vi até pintaram de marrom perto do barro, achei aquilo fantástico, porque nós precisamos realmente fazer com que essas crianças participem dessas coisas simples todos os dias. E respondendo a tua pergunta, Adriane, elas estão ávidas por isso. Elas querem isso. Se eu pego hoje crianças de 8, 9, 5, 4 irmãos, e quando você dá isso para elas como uma responsabilidade, como um comprometimento, é fantástica a resposta delas. Então, elas querem sim participar. Desculpe com a criança eu ter entrado depois, mas consegui pegar o cerne do que você muito bem falou aí, Yumi. Então, assim, me encantou. Eu acho que esse é o caminho, viu? As nossas crianças estão preparadas. Elas estão prontas para assumir este protagonismo. Perfeito, muito bom ouvir isso. E aí surge uma dúvida na minha cabeça aqui. Nós aqui, a maioria de quem falou aqui está atuando em São Paulo, ou em cidade grande, ou em cidade onde a natureza está mais distante, e as crianças, como o doutor Fábio falou, estão ávidas, estão precisando desse contato, precisando dessa energia. E aí eu penso em Pacajus, que é um local completamente diferente desses, né? Onde a criança está o tempo inteiro na natureza, né?
Como é que essa criança reage à natureza? Ela percebe a importância desse espaço? Como é que a tecnologia entra em competição com esse espaço? Enfim, conta um pouquinho aí, Elda, Talene. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ai, aqui, como você já visitou, né, Adriane, é todo arborizado, né? Já está verdejado, a gente é contemplado com isso, né? Porque aqui no Centro Cultural Malapis Gigante, para o pessoal que está escutando, ele já é todo arborizado, tem uma parte de grama. E aí, a gente, teve um encontro que o Instituto Terceira Infância fez, que acho que foi o primeiro, se eu não me engano, e é muito importante esses momentos por causa dessas trocas. Falou-se muito em resgatar brincadeiras, do jeito que, complementando a fala aqui do amigo Fábio, de resgatar brincadeiras que se perderam no tempo, né? Mas que a gente pode estar resgatando ainda e aplicar, né? Por isso que a gente, depois desse encontro que teve, foi o primeiro, eu acho, do Estudo da Infância, falando sobre isso, a gente resolveu aplicar nesse atual projeto que a gente está executando, que é o Infância Inclusiva em Laços. Como aqui é muito arborizado, é impressionante como a fala do Fábio é muito verdade, porque realmente eles parece que vivem presos e aqui eles são livres. Como tem muito espaço para correr, para brincar, por isso que a gente colocou no nosso projeto a questão de piquenique na grama, para eles ficarem descalços, tomar banho de mangueira, para eles serem crianças, né? É o que a gente quer que as crianças sejam crianças. Nem todo espaço tem a oportunidade realmente de ter aquele espaçozinho, né, de ter área verde, plantas, mas é muito bom que a educação ambiental venha desde cedo também, porque isso também ajuda, em tratando para crianças neurodivergentes, ajuda no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, assim, muito importante essa questão, apesar de ser realidade diferente, né, espaços diferentes, embora que a gente já seja contemplado pelo espaço, né, quando eles vêm para cá, mas nem sempre as famílias estão aqui, elas vêm mais quando tem algum evento, né, o nosso projeto, as orientadoras vão visitar os espaços, mas já distribuir mudas para incentivar a plantação. A gente fala da questão da brincadeira. Eu entendo e concordo que a tecnologia ela deve ser usada dentro do limite, porque a tela acaba um pouco atrapalhando o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, quanto mais se brinca e deixa a criança ser criança no tempo dela mesmo, eu acho que as coisas tendem a funcionar de forma melhor. Isso falando tanto como mãe, como pedagoga e agora também como psicopedagoga, que acabei de concluir minha pós, eu entendo que é muito verdade essa fala do Fábio e é muito importante um projeto desse quando pedagogia, com educação ambiental, com desenvolvimento cognitivo. Então, isso só fortalece, né, um desenvolvimento que é eficiente, porque a personalidade da criança ela se forma até os 7 anos de idade. Então, a primeira infância, para mim, ela é fundamental justamente por isso, né? Para a gente proporcionar experiências para que essas crianças se tornem adultos melhores. Então, eu super concordo demais e eu queria complementar essa minha fala aí, viu? Obrigada, Carla, obrigada. Gente, é uma delícia ouvir vocês e imaginar os locais diferentes e as realidades diferentes que vocês vivem, e cada um trazendo um pouquinho, é muito gostoso. A gente já está quase chegando no final, né? Mas a gente queria deixar aberto aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma troca em relação ao que ouviu. Esse projeto do Verdejando, que a Cocriança contou aí, é realmente um projeto lindo. Quem quiser saber mais, acho que Cocriança vai ter muita alegria de contar. É uma parceria que a gente tem feito com a Arcor e FEAC, e a Arcor agradecer muito a Arcor estar aqui também. Milena, se você quiser falar um pouquinho sobre a alegria de ver esse projeto de pé também, acho que é legal. Mas a gente queria deixar aberto aqui para todo mundo, se alguém quiser fazer mais alguma fala em relação a isso, e que a gente já está chegando no fim aqui do nosso evento. Eu só queria dizer que eu fiquei encantada com o projeto. Eu já vim acompanhando pelo Instagram, né? E sempre tinha a curiosidade de saber como é na prática, né?
que a gente via as fotos muito encantadoras e ver a Yumi falando sobre o projeto de fato, como é que acontece, como é a interação dessas crianças, né? Enche o nosso coração de gratidão em saber que tem pessoas que se importam, né? Saber que as pessoas levam a sério ouvir as crianças. Que bom que isso acontece, né? Porque me fez lembrar muito a minha infância, né? Quando eu era criança, que estava na escola, que queria brincar, que queria um espaço. E ver tudo isso acontecendo deixa a gente assim realizado também, saber que tem pessoas que se preocupam nos dias de hoje, saber que pessoas querem inovar, querem ouvir as crianças para poder também fazer parte. E eu achei muito legal a ideia de ouvir eles através do desenho, né? Porque cada vez mais envolve, mostra os sentimentos que eles estão sentindo no momento, traz a diversão de desenhar e do jeitinho que eles merecem. Parabéns, viu, pelas meninas. Adriane, só agradecer a participação de todos. Para o Instituto Arco, é um privilégio estar nessa parceria, né, com o Instituto Tecendo Infâncias FEAC, com criança. Na semana passada, a gente finalizou as inaugurações dos espaços, então vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, né? Mas essa questão da escuta das crianças, a gente também aprendeu muito com o Cocriança, né? E é fundamental, né, gente? Se o espaço é para eles, como não escutá-los, né? Então, que a gente aprenda cada vez mais a dar essa voz para as crianças, né? Escutá-los, que eles participem cada vez mais, né? E assim, escutar a comunidade também, que a gente esteja aberto a isso, né? Todos, os pais estejam abertos a escutar a escola, que a gente comece a trabalhar de forma mais articulada, né? Com a participação de todos, das crianças, da gestão, dos pais, dos professores, né? E principalmente das crianças, porque eles são o público-alvo, né? Eles que estão ali no dia a dia da escola e é para eles, né? Tá bom? Obrigada, gente, pela participação, viu? Muito bom escutar vocês que estão lá na ponta. Mais alguém, gente? Mais alguma fala? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, Eu queria só agradecer também, que é muito bom escutar essa reverberação também. Acho que, é, não sei, traz alegria assim de ver como isso está ecoando, né? Porque é isso, às vezes cada um de nós talvez tenha essa sensação, né, de que está lá trabalhando e tal, e não encontra tanto eco assim, então é emocionante mesmo de ouvir vocês e esses contextos diversos também que trabalham com a infância e que estão unidos e querendo fazer essa escuta, né? E eu achei muito interessante mesmo pensar como é isso, a escuta é uma coisa que é absolutamente transversal, né, para tudo, seja de criança, seja de adulto, seja de idoso, de qualquer coisa. E acho que o segredo está mesmo nessa abertura para ver o que para esse outro, né, independente se ele, de quem seja, mas e trabalhar em cima disso, né, tá aberto para cada um ter a sua bagagem e daí eu vou trabalhar a partir do que você me trouxer e assim a gente vai construir, seja o que for, né? Não precisa ser um espaço, pode ser uma proposta pedagógica, pode ser um jantar, pode ser, né? Muita coisa. Então, gostei muito de ouvir todo mundo. Muito obrigada e obrigada para o Instituto também pelo convite. Foi um prazer. a gente que agradece. Sim, eu acho que tem uma questão interessante também, que a gente está falando de escutar as crianças, né? E a gente aqui, além de contar como a gente escuta as crianças, a gente também tem uma dinâmica que se repete nos encontros, que é escutar o outro e a realidade do outro, né? Então, eu acho que isso é tão difícil hoje, no dia de hoje, na correria que a gente tem. Então, esses espaços são muito ricos e muito queridos nossos, por poderem permitir essa troca, essa colaboração, né? Então, agradeço a Yumi, em primeiro lugar, por ter feito essa provocação inicial, né, essa exposição inicial, e a todos vocês que toparam participar e trouxeram a realidade de vocês. É sempre muito, muito importante para a gente, tá? Obrigada por esse momento e seguimos, né? Seguimos em frente aí, sempre próximos de vocês, enquanto a gente puder participar e ajudar, a gente está por aqui. Tá bom? Obrigada, Obrigada, gente. gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau. Beijo.
clica no gravar que já vai parar. Isso. E vamos ver.